Eu sou criado por uma família que conhece a Jesus, todos os princípios, os valores, a integridade de caráter, as vontades, os filtros que eu tenho para a vida. Eles vêm do Evangelho. Eu devo tudo ao Evangelho porque no momento em que minha família passou por um momento muito difícil, meu pai ficou muito doente, meu pai não podia mais trabalhar, foi a igreja que sustentou a nossa família. Foi a partir do Evangelho, foi a partir desse sentimento de que há uma comunidade que apoia pessoas, que trabalha em prol de pessoas, que eu pude estudar. Boa parte da minha educação foi paga por uma igreja. Eu tive estudo porque uma igreja se manifestou com carinho para com a minha família. Eu concluí um curso de teologia porque uma igreja sustentou a minha vida. Porque a partir do Evangelho as pessoas reconheceram a minha vocação e investiram na minha vida. Minha igreja não só pagava o meu seminário, como me dava uma ajuda mensal para comprar livros. E se eu tenho conhecimento e posso ter um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, é porque pessoas se manifestaram e o Evangelho moveu as pessoas e elas acreditaram que esse movimento era também um movimento de Deus com elas. E o que eu tenho tentado passar tanto para a igreja, quanto mais principalmente para a juventude, que é o trabalho mais direto, é que a gente precisa voltar a acreditar no poder do Evangelho. Nós precisamos voltar a acreditar no poder que há no nome de Jesus e que quando nós vivemos pelo Espírito, o Espírito se manifesta. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vejo isso na minha vida, eu devo tudo ao Evangelho, mas eu demorei muito a entender a como viver isso, a como absorver isso na minha vida. Fui criado numa família cristã, fui nascido e criado dentro da igreja, mas demorei muito a desenvolver, a me sentir apto, a me sentir envolvido com a igreja, a me sentir envolvido com essa obra, a me sentir envolvido com Jesus Cristo, porque eu não entendia muito bem como unir os meus desejos, os meus sonhos pessoais, profissionais que existiam em mim, com tudo aquilo que a gente ouve aqui dentro, porque às vezes a gente vive tanto na espiritosfera, a gente fala tanto de vontade de Deus, e se a gente for pensar, mesmo quando o próprio Evangelho, mesmo quando Jesus fala sobre essa nova vida, as coisas ficam um pouco abstratas. Quando ele está falando com o Nicodemos sobre essa nova vida, ele fala: necessário vos é nascer de novo. O Espírito vem, o vento passa pela gente, a gente não sabe muito bem de onde ele vem, e também é assim com aqueles que nascem do Espírito. Existe algo abstrato, algo invisível que acontece, e por vezes a gente se manifesta só no invisível e não consegue traduzir isso de uma forma um pouco mais prática. E então eu queria ler um texto com vocês hoje, que eu acho que pode ajudar a gente a entender a como viver isso, sem ser espiritual, utópico, mas também sem ser cético demais, também sem ser seco demais, sem vida demais. Então eu queria pedir para você abrir comigo lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, Gálatas 5, a partir do versículo 16, eu vou ler até o verso 25, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza,
libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E esse verso 25 é o que eu queria que a gente atentasse mais hoje. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Então, a minha ideia aqui é te ajudar a entender como que a gente compreende essa vida, e talvez você que esteja aqui conosco e não faz parte de uma igreja, eu queria te explicar um pouco por que nós falamos dessa vida no Espírito, por que nós falamos dessa vida espiritual. Essa carta às igrejas da Galácia tem uma pergunta por trás. Talvez Paulo estivesse respondendo para aquelas igrejas qual é a vida cristã verdadeira, ou como viver a vida cristã de uma forma verdadeira. E Paulo passa toda a sua carta, e isso a gente vê desde o início, no capítulo 1, quando Paulo começa dizendo, olha só, não existe outro evangelho. Se vier um ser espiritual, ou se eu mesmo apresentar um outro evangelho para vocês, uma outra mensagem, diferente da qual já foi anunciada, se a gente começar a falar que não é só a partir de Jesus Cristo, que não é somente pela graça que nós temos acesso a Deus, olha, se você ouvir alguma mensagem que não seja a graça de Jesus, olha, que seja amaldiçoado, porque isso não é o evangelho. Então Paulo está definindo, só existe um evangelho. Só existe uma mensagem, só existe uma boa notícia, só existe uma realidade, só existe uma forma de vivermos com Deus, que é Jesus Cristo e a graça dele. Agora, Paulo está tratando com essas igrejas que eles estavam sendo influenciados por alguns membros que queriam que os membros daquela igreja se circuncidassem, cumprissem parte da lei, cumprissem parte da tradição judaica, como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente. E Paulo passa toda a carta narrando que não é pela lei. Então, uma coisa eu posso saber, se a pergunta é qual é a vida cristã verdadeira, como viver a vida cristã, não é seguindo obras religiosas, métricas religiosas, obrigações religiosas. Isso a gente pode concluir a partir dessa leitura. Não é pela lei. Inclusive eu posso te dizer, não é porque você passou até meia-noite aqui que você é mais agraciado. Não é porque você trabalhou de 8 à meia-noite aqui que há um favor de Deus maior sobre você, que você cumpriu mais as regras do que outro. Não é porque você veio todos os dias na conferência que você hoje agrada mais a Deus do que outras pessoas. Não é porque você está mais tempo na igreja que você é mais especial para Deus. Não é porque você cumpre as métricas que um dia pediram para você cumprir que há uma vida cristã verdadeira em nós. Essa não é a métrica. A régua em que a gente mede a nossa vida não é essa. E talvez exista muita gente perdida dentro das nossas igrejas. John Stott diz que chegaria um tempo que a gente teria que evangelizar os crentes, porque a gente passa tanto tempo aprendendo a como ser crente e a gente esquece de aprender a como ser discípulo de Jesus. Eu sempre falo para os jovens que eu não quero que eles venham com cara de crente, com roupa de crente, com jeito de crente, mas que não amem a Deus sobre todas as coisas e não amem ao próximo como a si mesmo. Então a primeira tese, a primeira possibilidade que Paulo coloca é que não é a partir do cumprimento de métricas religiosas. Inclusive,
Você que está sentado aqui, que está participando desse culto conosco, está acompanhando online, nós não estamos aqui para fazer você aderir às nossas métricas religiosas. Nós queremos te apresentar alguém que mudou a nossa vida. Mas também Paulo, um pouco antes desse texto que lemos, ele, nesse capítulo 5, ele começa a falar sobre essa liberdade, que Jesus Cristo, ele retira essas obrigações da lei, porque a lei foi incapaz de santificar o coração do homem. A gente lê isso lá em Hebreus, capítulo 7, verso 19. A lei foi incapaz de santificar o coração do homem, e por isso foi nos dado uma esperança muito maior que é Jesus Cristo. Cumprir regras religiosas não transforma o seu coração. Um pouco antes desse texto que lemos, Paulo diz, olha só, não é pela lei, mas veja bem, não é também pela permissividade. E ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, dois caminhos não nos servem aqui. Não nos serve o caminho da religiosidade, do cumprimento de métricas religiosas, de medir as pessoas pelo que fazem ou não fazem na igreja, pelo que são ou parecem ser. Mas também não é pela permissividade. O quanto mais eu me sinto livre, o quanto mais eu me sinto agraciado por Deus e permito que eu dê vazão a tudo que eu queria fazer. Não é por aí também. E uma coisa que eu fico triste é que hoje em dia parece que só existem dois caminhos, né? Que ou eu estou aqui na igreja firme, e às vezes não consigo pensar fora, não estudo coisas fora, não tenho mais cultura, não busco relacionamentos fora, não tenho bons amigos na faculdade, não tenho bons amigos fora, e vivo uma vida aqui enclausurado dentro da igreja, aleijado na vida. Ou eu só consigo ter amigos fora, eu não consigo me enquadrar nessa vida de santidade, eu não consigo buscar a mesma coisa que os outros buscam, eu não consigo entender essa mensagem não capta o meu coração. E então vem a hipótese de Paulo. A grande hipótese de Paulo aqui, para mim, está no verso 25. E eu digo que é a hipótese porque ele começa exatamente com esse se. Se vivemos pelo Espírito. A ideia aqui é se Cristo tem o poder sobre a vida de vocês. Se Jesus Cristo realmente está dominando a vida de vocês. Então, se você não está preocupado com regras, ou se você não está preocupado com a sua permissividade, mas você permitiu que Jesus Cristo, assim como ele mesmo fala no capítulo 2, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Jesus Cristo está governando a sua vida, assim como Jesus Cristo fala para os seus discípulos, olha só, se você ama mais a sua vida, se você ama mais seu pai, sua mãe, os seus irmãos, seus filhos, ou a si mesmo mais do que a mim, você não é apto, você não está pronto para ser meu discípulo. Ou seja, se você não permite que eu seja o intermediador de toda a relação que você tem, se você não vê cada detalhe, cada fase da sua vida, cada instante da sua vida, cada relação da sua vida, se você não enxerga isso a partir de mim, você ainda não entendeu o que é ser meu discípulo. Então a ideia de Paulo é essa, olha só, é a partir de Jesus que você faz a leitura. Não é a partir da métrica, não é a partir da religiosidade, é a partir da vida de Jesus, é a partir do Evangelho, é a partir da graça que eu olho tudo o que está acontecendo aqui. E é por isso que ontem, hoje pela manhã, não lembro, eu falei sobre a multiforme graça de Deus. A graça não se enquadra nos meus gostos musicais, porque Jesus não ungiu notas musicais. Jesus ungiu pessoas que se manifestam com o rap, com a música clássica, com o rock, com as luzes apagadas, com as luzes acesas, e eles se comunicam com todas as gerações, e elas atingem as pessoas de toda a face da terra, de formas diferentes, não da minha forma. E o grande desafio que nós temos aqui é olhar a vida a partir de Jesus, e como Paulo sugere que isso acontece. Veja bem,
No verso 24, Paulo fala algo que acontece conosco. Duas coisas acontecem com a gente. Ele fala, aqueles que crucificaram a carne. E aqui a ideia de carne é a ideia da vida humana, da essência humana, da manifestação humana, da sua humanidade. Aqueles que morreram com Jesus Cristo, junto com suas paixões e desejos. Agora preste atenção aqui. Isso para mim é uma das coisas mais essenciais hoje. O que foi crucificado na minha vida em Jesus? Talvez a grande dificuldade que nós tenhamos hoje, enquanto juventude, é entender o que morreu. Porque não precisa morrer o meu sonho, os meus desejos familiares, de criar minha família, de crescer, de me desenvolver, de ter minha profissão, de ser melhor, de estudar mais, de progredir na vida. Isso não morreu. Não morreu o meu gosto pelo futebol, pelo Vasco, pelo Flamengo. Isso poderia morrer, mas não morre. É difícil, o inimigo é astuto. O inimigo é articulado demais, não morre, essas coisas ficam no coração gravado. E a gente hoje, a grande pergunta é o que morreu. Então Paulo, ele vai ajudar a gente aqui. As nossas paixões. A palavra paixões aqui, ela geralmente, em outras cartas de Paulo, ela é traduzida por sofrimentos. Aqui os autores, os tradutores bíblicos, preferiram traduzir por paixões. Mas é uma palavra que expressa as suas experiências de vida. Nós somos moldados pelas nossas experiências de vida. Você é quem é hoje, a partir da família que você foi criado, a partir das alegrias que você teve, a partir dos traumas que você teve, a partir das decepções que você teve, a partir das frustrações que você teve. E Paulo está dizendo, olha só, não é isso mais que define quem você é. Você não precisa mais ser definido pelos seus sofrimentos, pelas suas experiências, pelas suas disposições de vida. A gente que não consegue entrar numa igreja evangélica pelos traumas que sofreu na igreja evangélica. A gente que não consegue sonhar em ter uma família por causa dos traumas que sofreu em casa. A gente que não consegue se relacionar com o outro pelas frustrações, pelas decepções. E hoje Jesus Cristo está aqui te dizendo, olha só, se você aprender de mim, a partir de mim, se relacionar com tudo que existe, não vão ser mais essas decepções que vão moldar o seu caráter, que vão moldar as suas relações, mas a partir de mim, você será capaz de se relacionar de forma amorosa, de forma alegre, de forma paciente, de forma amável, de forma bondosa, a partir do fruto que existe no meu espírito. Não vão ser mais as suas más experiências que vão definir quem você é. E esse é o grande desafio que nós temos hoje. O mundo, a vida causa diversos traumas em nós. Nós paramos em frente às notícias ruins, nós estamos amedrontados em dar passos para frente, mas Jesus Cristo nos molda e nos faz olhar para frente com esperança e expectativa, sabendo que Ele é um Deus poderoso e que todas as coisas estão sobre a sua vontade, todas as coisas são sustentadas na palma das suas mãos e nós podemos confiar nele, podemos ir adiante porque Ele é conosco. Mas Paulo fala também dos nossos desejos. E aí no sentido de que não é aquilo que eu vejo como belo e bom na minha vida que pode ou precisa mais definir para mim o que é belo e bom. O que Paulo está tentando fazer aqui, a gente às vezes usa isso de uma forma farisaica. Sempre que eu ouvi esse texto aqui, eu ouvi como uma regra comparativa. Para mim essas listas elas não são nem definidoras, não são listas definitivas. Existem mais do fruto do Espírito em nós. Existem mais obras da carne que não estão expressas aqui. Existem mais traços da humanidade que não são manifestos aqui. Mas o que Paulo está tentando oferecer para a igreja da Galácia é, olha só, olha qual é a diferença entre viver pelo Espírito, entre ter essa vida que permite que Jesus seja o elo com todas as coisas.
Quando não tenho Jesus, a minha tendência humana é ser egoísta, é desfrutar de todos os prazeres que vierem na minha mente, é colocar para fora toda a minha maldade, apesar de querer o bem, não fazer o bem e viver nessa luta, ou não ter essa luta, ou ter uma busca extremamente egoísta. Enquanto quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, como referência na minha vida, como o óculos que eu vejo o mundo, existe algo no meu coração que me permite amar as pessoas, que me permite perdoar as pessoas, que me permite conviver com as pessoas. O pessoal aqui trabalhou pra caramba. Mais de 100 voluntários. Vocês tiveram muitas oportunidades para perdoar. Vocês tiveram muitas oportunidades para se amar. Porque é isso que Jesus faz. Nas nossas relações nós teremos problemas. Mas é a partir dessa vida crucificada que esses problemas já não são mais definidores. Se eu fico na igreja ou não, se eu gosto desse grupo ou não, se essas pessoas são boas ou não. Porque eu agora me vejo não somente como alguém que quer receber algo das pessoas e que tem expectativas de que aqui seja um mar de rosas. Mas a partir de Jesus, eu entro nesse espaço, eu participo de uma comunidade de fé, eu sei que aqui, entre as rosas, existem espinhos, mas eu vou conviver no meio desses espinhos e aos poucos eu quero ser um agente de Deus para lapidar esses espinhos e arredondar essas pontas e fazer com que daqui a pouco essas relações não me firam mais, essas pessoas não me firam mais, essas pessoas que antes não eram gentis, não eram amorosas, vão se tornando amorosas, vão mudando o seu caráter, vão participando com a gente. É isso que a gente quer. Nós não somos um mar de pessoas perfeitas. Eu sempre falo aqui, se você entrou aqui e se eu prego a graça de Deus, é porque um dia eu reconheci que sou pecador. Então me permita não me espantar com o seu pecado. Me permita não me espantar em saber que você erra. Em saber que existem áreas da sua vida que você tenta acertar, mas às vezes não consegue. E também me permita ser assim, em buscar acertar o máximo, mas também errar na caminhada, e nós juntos, olhando para Jesus, ter Ele como alvo, ter Ele como exemplo, e juntos irmos nos moldando e vivendo pelo Espírito. Quando a vida é pela lei, se algum de nós descumpre a lei, descumpre a regra, merece castigo, porque a lei prescreve punição, e é isso que geralmente fazemos. Excluímos, punimos, taxamos. Mas a vida pelo Espírito é diferente. E o grande convite que essa conferência faz para a gente é que a gente aprenda a conviver com o outro, tendo Jesus como grande intermediador. É que você se relacione em casa, com seus pais, com seus filhos, não esperando que seus filhos só acertem, não exigindo dos seus filhos as métricas religiosas que um dia lá atrás faziam sentido, mas querendo ver que seus filhos amam a Jesus e colocam Ele em primeiro lugar. Não exigindo que seus pais nunca errem, taxando seus pais, mas sabendo que seus pais também estão em crescimento espiritual com vocês. O grande desafio que nós temos como igreja, quando Paulo diz, olha só, vocês não vivem mais pela lei, e ele conclui, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele coloca uma oposição a isso. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A grande preocupação de Paulo é que essa ênfase na religiosidade
leva à destruição dos relacionamentos, leva à falência do coração, leva à incapacidade da aceitação. E a vida pelo Espírito, ela permite que a gente acolha pessoas que a gente nunca acolheria. Ela permite que a gente estenda a mão para pessoas que a gente não estenderia. Ela permite que nós sejamos pessoas que nós nunca seríamos. Eu devo tudo ao Evangelho. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a minha vida. Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, diversos sonhos ficaram pelo caminho, mas outros sonhos surgiram. E Paulo, ele usa uma palavra aqui, que para mim é essencial na nossa vida. Satisfação. Satisfação é algo essencial na vida. Paulo diz, não satisfaçam a carne. E eu posso dizer, é impossível satisfazer a humanidade. É impossível satisfazer os nossos ímpetos humanos. Nós sempre vamos querer um pouco mais. Nós sempre estaremos aquém de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se eu ainda vejo na minha vida sonhos nesse mundo a serem alcançados, eu nessa noite me sinto completamente satisfeito em Cristo Jesus. Eu provei da água da vida. E eu não preciso mais me defender, eu não preciso mais temer, eu não preciso mais julgar o outro, porque eu tenho segurança que Jesus Cristo vai à minha frente. Eu não preciso mais me definir pelos meus sofrimentos, porque eu devo tudo ao Evangelho, mas sim, eu já sofri bastante em igreja. Mas eu nunca vou permitir que esses sofrimentos, essas frustrações, decepções, definam quem eu sou ou aquilo que Deus quer fazer por meu intermédio. E nessa noite, eu queria fazer esse convite para essa juventude. Eu tenho uma dificuldade muito grande com quem fala mal de igreja, porque eu gosto muito do dono da igreja. E eu quero dizer que a igreja é o plano de Deus para a sua vida. Uma comunidade de fé que se manifesta pelo Espírito e que busca alcançar a vida de Jesus é o grande plano de Deus para a humanidade. E o grande convite dessa noite para você e para mim é que nós, nessa noite, decidamos ser igreja juntos. Decidamos ter um compromisso vivo, real, com Jesus Cristo e permitir que Ele seja o grande alicerce, o grande incentivador, o grande motivador da minha vida, da minha permanência, da minha existência, das minhas colocações, das minhas falas, das minhas opiniões, de tudo aquilo que eu quero, que eu sou aqui dentro, a partir dos meus relacionamentos, na minha casa, a como eu falo da igreja, como eu me manifesto na igreja, eu quero fazer isso, não a partir mais da minha carne, da minha humanidade, dos meus julgamentos, dos meus conceitos, mas a partir de Jesus Cristo. Esse é o convite dessa conferência. Não podemos mais ser moldados pelo tempo. Não podemos mais ser moldados pelas pressões políticas. Não podemos mais ser moldados pelos traumas do passado, ou mesmo pelas obras satisfatórias do passado. Precisamos decidir hoje, entender em que lugar, em que área e de que forma eu posso ser como Jesus. Eu preciso me esforçar a ser como Jesus. Em que área, em que momento da minha vida eu não tenho conseguido isso? Eu estou totalmente aquém disso. Talvez você esteja há tanto tempo repetindo seus discursos.
discursos falidos, que não fazem você ir para frente, que não mudam as circunstâncias, que taxam os problemas, numeram os problemas, nomeiam os problemas, e geralmente o problema é sempre o outro, mas que não fazem o seu coração brilhar para Jesus. E nessa noite eu queria te fazer um convite. Deixa Jesus ser seu guia. Crucifica os seus sofrimentos, as suas experiências, as suas disposições. Deixa ela lá na cruz. E permita se falar como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, porque a gente tem que viver na carne, eu vivo ela pelo Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Não sei se você já conhece esse Jesus, que pode fazer com que os seus sofrimentos não sejam um empecilho para a sua caminhada, que pode fazer com que suas experiências difíceis, seus momentos difíceis, não sejam mais o alimento que consome você. Se você entregar sua vida nas mãos de Jesus nessa noite, Ele pode satisfazer a sua alma. E Ele pode te ajudar nessas buscas que ainda temos aqui. E Ele vai abrir os seus olhos para as maravilhas que Ele tem para a sua vida. Então eu queria orar por você. Por você que quer fazer isso nessa noite. Que quer dizer: olha, Jesus, eu estou há tanto tempo buscando algo que eu nem sei. Estou tentando tanto tempo fazendo coisas que são um tiro no escuro. E então eu quero alguém que saiba o amanhã, que governa o amanhã. Eu quero alguém como o alimento da minha alma. E eu quero que seja você. Senhor, Tu sabes como cada coração aqui recebe esse convite. E eu te peço, Senhor, que a Tua voz que está se manifestando agora em cada coração, ela seja tão profunda e verdadeira, que nos dê a certeza e nos dê a coragem de assumir esse compromisso contigo. Eu oro porque um dia eu estava de frente a esse convite e o Senhor me assegurou que eu poderia dar esse passo. E hoje eu te agradeço pela vida que eu tenho em Ti. E eu te peço, Senhor, que essas pessoas que ouviram e que estão nesse momento assumindo esse compromisso contigo, também tenham essa coragem de te colocar em primeiro lugar, Pai. Você pode permanecer de olhos fechados e você pode continuar falando com Deus. Mas eu queria saber se nessa noite alguém tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se você fez essa oração, se você falou para Jesus que quer que Ele seja o alimento da sua alma, se você quer conhecer mais a Jesus, para Ele ir à sua frente e fazer você ir além dos seus sofrimentos, dos seus desejos, faz um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém nessa noite? Amém? Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Quer falar: Jesus, eu quero que o Senhor vá à minha frente, eu quero andar conectado contigo, eu quero que o Senhor alicerce a minha vida. Pai, obrigado pelo teu favor por nós. Eu
peço a Ti que coloque profundamente no nosso coração esse desejo de conviver a partir do Senhor, de viver a partir da Sua graça. Que cada lar, que cada família, que cada ministério dessa igreja seja alicerçado na Sua graça. Que não ande de mãos dadas com a lei, com as regras, mas que ande no piso firme da graça e do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.